Vamos ao texto bíblico. Hoje é dia 15, não? 15 de maio, domingo 15 de maio do ano 2022, e vou ler o capítulo 15 de la carta de Pablo, de la primeira carta de Pablo a los Coríntios, não? Um amigo me mandou esse texto lá amanhã e eu me quedei aí motivado a predicá-lo, porque comecei a pensar sobre o texto e falar um pouco com ele e eu disse, mira, que lindo tema para predicar, tem que ver com a linha de predicação que eu estou traçando ultimamente, não? E Deus me falou muito nesse tema. Glória a Deus por amigos assim, não? Que nos compartem a palavra. Eu estava já no trono, não alto e sublime, pero no trono, não? Meditando na manhã, como suelo ser todas as manhãs. E, mientras meditava, me chegou a mensagem. Glória a Deus. E aí, comecei a ler e fui aí tocado. Bem tocado, não? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo número 15. A partir do versículo número 1. Eu nem pus o título da predicação cá, pus na computadora no mais, não? Pero, vou estar falando sobre as verdades da fé cristiana, a verdade de nossa predicação, o que realmente é importante, o que realmente é o primeiro, é algo que nós outros não aprendemos ele primeiro e depois nos confunde todo o restante. Por quê? Porque não aprendemos ele primeiro. Como Paulo disse, assim que quando uma pessoa está em Cristo, és nova criatura. Uma nova criatura não pode ir para o inferno. Uma nova criatura está salva e ponto final, está salva. Não pode ir para o inferno, porque é nova criatura. É nascido novamente. Ressuscitou conjuntamente com Cristo, que Pablo habla também a los Gálatas, não? Então, bueno, um pouco de lo que hablávamos ayer também em la predicação de la noite. Bueno, diz assim, ademais os declaro, ademais de tudo isso que ele já estava exponendo em la carta, não? 1 Coríntios, capítulo 15. Pablo ele vai exponendo em la carta de los Coríntios, ele vai corrigindo, não? Felicitando por um lado os irmãos, corrigindo por outros, advertindo acerca do comportamento deles e explicando para eles como deveria ser a coisa, não? Principalmente acerca da manipulação de los dones espirituais. É tão importante que ele usa aí, que ele, desde mais ou menos no capítulo 10 até o 14, ele, salvo uma salvedade que ele hace no capítulo 13, não? Hablando del amor, igualmente ele hablando del amor, ele está dando uma resposta acerca do mal uso de los dones espirituais. Ele diz, mira, o dom maior é del amor. Querer mesmo ter dones e querer manejar dones, não? Tanto de profetizar, falar em línguas e tudo mais, o maior dom é del amor. Esse dom, eu não vejo, não? A gente, hoje acá vou ser o dom del amor. Até porque, o que é o dom del amor, não? Nem sabemos o que é, não? Lá, sabemos se vai vir um profeta hoje na igreja, não? Aí sabemos. Hacemos, não? Aí ponemos banner, hacemos de todo. Pero amor, sabemos o que é amor? Não sabemos. E está mal, não? O amor é a base, a base da fé cristã. Tudo o que Deus disse foi por amor e tudo que devemos fazer é por amor, ofrendar com amor, não? Tudo o que devemos fazer é com amor. Então, se Pablo vai tratando de todos esses temas e no capítulo 15 é como se ele hiciera um outro parêntese, porque vai tratar do tema da ressurreição em si, coisa que ele também hace em outros livros, não? Por exemplo, Tessalonicenses. Pero ele centra também acá, dizendo que essa é a nossa base de fé e prática, que se nós outros não predicamos isso, vê que há muitas igrejas que predicam solamente. Eu não digo que não há que predicar
por exemplo, la sanidad e tudo mais, pero que enfatizam sua predicação solamente em la sanidad. É um erro terrível. E se Deus não quiser sanar? Deus é obrigado a sanar? Não és obrigado a sanar, não? Pero Deus sana? Por suposto que sim. Eu sou um milagre vivo. Estou vivo porque Deus me ha sanado. Pero Deus não é obrigado a sanar. Não, nesse exato momento eu estou tomando remédio, Jô. E Deus deu inteligência e capacidade ao homem para desenvolver a medicina também. Porque não foi o diabo que deu essa capacidade ao homem, foi Deus. Não? Então, temos que focar no principal, no primeiro, e não no secundário. Lo demais é secundário. Essa é a nossa base doutrinal. A ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos a ler. Ademais, os declaro, hermanos, nele evangelho que os predico. Ou seja, ele hace essa declaração nele evangelho que ele predica. El qual também recebistes. Ou seja, Pablo predica esse evangelho e eles também receberam, que sai de outras pessoas, não? E en el qual também perseverais. Ou seja, eles receberam e perseveravam nesse evangelho. Por el qual, a si mesmo, se reteneis a palavra que os he predicado, sois salvos. Aí está, não? Como dizia Félix Agé, é salvo aquele que permanece até o fim. Isso de Hitler? Claro, é uma condição, por suposto. Tá bem, se retengo. Pero é salvo vai retener. Não há um salvo que... Pero eu não posso ser salvo hoje e não salvo amanhã. É isso que eu digo. Se eu sou salvo uma vez, eu vou retener isso até o fim. Ah, sim, por suposto. Hebreu já é outro. Claro. Sim, esse texto vamos estudar em Hebreus, já te disse. Vamos estudar em Hebreus 10 esse texto aí. Bueno, por el qual assim mesmo se reteneis palavra que os he predicado, sois salvo. E se não creísteis, em vano. Por suposto. É uma condição. Se ha creído, é salvo, não perde a salvação. Se ha creído, vai retener e não vai perder a salvação. E se não, ha creído em vano. Aí diz que o tipo crejou, pero foi em vano, não foi que crejou de verdade. Porque, primeiramente, eu os he ensinado o que a si mesmo recebi. Ou seja, ele diz que declarava o que havia sido o evangelho que havia sido predicado a ele, o evangelho que haviam predicado a los coríntios, o evangelho que os coríntios haviam perseverados, e agora ele está dizendo acá que ele ensina o evangelho que recebeu. E recebeu de quem, Pablo, esse evangelho? Do próprio Cristo. Não? Ele diz que Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a nossa declaração de fé pública. Não? Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e que padeceu e que apareceu a Cefas e depois a los 12. Depois apareceu a mais de 500 hermanos à la vez, de los quais muitos vivem a e outros já dormem. Dormem é o eufemismo que ele usa cá para dizer que já morreram, não? Porque Pablo está escrevendo isso acá, vamos dizer, ano 55, 60, por aí, não? Ou seja, Jesus morreu no ano 30, 33 ou 35, por aí que Jesus morreu, não? Não sabemos ao certo a fete, mas mais ou menos Jesus morreu por essa fete. Ou seja, Pablo está predicando acá entre 15 a 20, 30 anos depois de ocorrido, e muitos de aqueles que haviam presenciado a ressurreição de Cristo e havia visto Cristo ressuscitado, que Cristo não apareceu solamente a los discípulos e a los 120, não, que estavam reunidos em Jerusalém, que vemos depois no livro de Hechos, sino a 500 pessoas, não? Foram testigos oculares de Cristo. Depois apareceu a Jacobo, depois a todos os apóstolos, não?
E a último de todos, como um abortivo, me apareceu a mim. Apareceu a Pablo a caminho de Damasco, não? Ele relata isso aí umas 3 vezes no livro de Hechos de los Apóstolos. Porque eu sou o mais pequeno, por isso que Jesus vindo a ele depois. Mais pequeno de los apóstolos. E também ele se considerava dessa maneira, por causa do pecado que ele havia hecho, não? Ele havia matado a cristianos, não? Ele perseguia os cristianos e os matava. E entregava para matar, para serem mortos, não? Castigados com a morte. Porque eu sou o mais pequeno de los apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Ele mesmo entende isso, confessa. É um pouco de isso também que vamos falar hoje na predicação. Pero por la gracia de Deus, e la gracia é maravilhosa, não? Que sempre aparece. Soy lo que soy, e sua graça não ha sido em vano para comigo. Antes he trabalhado mais que todos eles, pero não yo, sino la graça de Deus comigo. Ou seja, só desse versículo aprendemos muitas coisas. Pero vamos acá para o começo, não? La doutrina de la morte e de la ressurreição de Jesus é o fundamento do cristianismo. Tá bem? Não são os milagres que Cristo hizo. Os milagres que Cristo hizo foram maravilhosos. Cristo hizo milagros quando estuve na terra e hace milagros hoje. Eu creio em los milagros, eu sou um milagro vivo. Pero minha predicação não pode basar-se em los milagros. Não pode. Por quê? Porque, primeiramente, o que é milagro? Não? Eu já he dito que só o leite de nascer, já explicava isso, não? Já és um milagro, não? É leite de ser concebido, de nascer, já é um milagro. Nós outros já hemos nascido, já temos milagros em nossas vidas. Deus já hizo um milagre em nossas vidas, porque todos... Alguém acá não nasceu, a ver? Não, todos nasceram, não? Se nota. Nasceram e estão abundantemente bendizidos, não? Estou vendo acá muita bendição, não? Principalmente aí del nonato, não? A bendição del nonato. Muita bendição acá na igreja. Então, vocês estão todos bendizidos. Deus já nos ha bendizido, já nos ha hecho vários milagros, é milagre da vida. Mas há já que em cada pessoa, especialmente acá, nesse lugar, seguramente Deus ha hecho um milagre que não hará igual nunca e jamais em minha vida, porque cada ser humano é único e cada experiência nossa com Deus é única. Não? É milagre que Deus disse em minha vida, não quer dizer que vai ser na tua. Por isso, eu não foco minha predicação nos milagres, porque não é o correto delante de Deus. Pero não posso ocultar que Deus haga esse milagre. Eu tenho que dizer, por suposto, Deus haga esse milagre. Não? Pero nós estou falando del cimento, del fundamento. Não? La casa nós outros vemos as paredes, os ladrilhos, as coisas hermosas que uno pode fazer de decorações na casa, não? Pero todo isso, se venia abaixo, iria estar abaixo se a casa não tivesse o cimento, não? Se a casa não tem o fundamento, ao qual nós outros não vemos, alguém acá está vendo as colunas da igreja? Essa cá aparece um pouco acá, não? Essa cá, pero acá no meio há outras colunas mais, e vós não está vendo, não? Suponemos de onde estão as colunas, não? E alguns que não, já não há mais nenhum que já não há mais nenhum acá que participou do fundamento da igreja em si, não? Não há. Pero o irmão que participou, sim, ele sabe de onde ele pôs, não? Porque foi ele que pôs. Eu conheço alguns, porque veio, ou porque sei, porque me disseram. Não vemos o fundamento, pero sem esse fundamento seria impossível a igreja estar parada. Isso é o mínimo dele básico, da física, da engenharia, não? E sabemos disso. E é cristiano, não sabe de onde está parado e não está bem parado se ele não sabe que pero sabemos. Nós outros temos essa ideia e sabemos e celebramos a Páscoa todos os anos
e muitas das vezes os cristianos evangélicos quedam basados solamente no livro de Êxodo para celebrar a Páscoa, que não tem nada que ver, ou seja, tem um pouco que ver porque é bíblico e porque o Cordeiro Pascual é Jesus e essa Páscoa de luz, tudo é um simbolismo de Jesus, não tem que ver nisso, pero não tem nada que ver com o cristianismo, com o judaísmo, não tem nada que ver. Se há algo que ver, é nada mais, porque a história desarrollada na Bíblia é una, e é como Deus se ha manifestado por meio do povo judeu, não? Primeiramente, que foi o povo onde ele se manifestou e chamou. Pero isso é essa história, não quer dizer que Deus não se ha manifestado em outros povos, não? Inclusive, há relatos de outros povos, pero isso é uma predicação, é uma ideia para outra charla. Não vamos focar nisso. Então, vocês, no que quero dizer, nós outros cristianos, muitas das vezes, falamos, que é a Páscoa? Aí todos dizem, não, tem que passar no umbral, na porta. Estão com essa mente, todavia, Antigo Testamento, essa mente judaica, que não tem nem que ver com nós outros. Nós outros, o que temos que ser nada, só sermos gratos, porque Cristo já falou isso todo. Cristo já nos ha salvado. Nós outros temos que viver solamente gratos, esperançosos, felizes, gozosos, em meio à tormenta, à tribulação, a problemas. E temos que viver salvos, saber que somos salvos e não ter medo de perder a salvação. Por quê? Porque nós outros não somos os que retrocedem, sino os que permanecem. Não? Então, esse é o fundamento de nossa doutrina, esse é o fundamento de nossa fé cristiana. Depois, tem milagres, depois pode falar em língua, pode ser usado em profecia, pode o que for, acerca dos dons espirituais, porque eu tampouco os nego, ele existe. Eu só não creio que seja promovido como promovem nas igrejas, às vezes, não? Esse dia vai ter profecia, esse dia vai ter sanidade. Eu estou manipulando a Deus, e se Deus quer falar profecia no dia da sanidade, não pode, e não haver sanidade? Eu creio que sempre há profecia, porque estamos predicando a palavra. Sempre há sanidade, por quê? Porque somos sanos por meio da palavra. Que não haja uma sanidade física. Eu oro e sigo congestionado. Pero Deus faz com que eu passe por esse processo. Porque às vezes vamos nos enfermar. Senão, Pablo foi o mais desgraçado de todos, não? Viveu enfermo mal. E glória a Deus porque que morreu de morte matada, não? Porque isso final seria realmente muito malo, não? Se não hubiera sido morto. Seguramente porque ele tinha enfermidades incrivelmente grandes. Imagina que não havia, não? Bueno, havia os anti-inflamatórios naturais, no mais, não? Mas não havia drogas potentes como a hoje, não? Aí como é que é? A betametasona, não? Não havia drogas potentes como a hoje. E Pablo, tiraram ele num poço de caca. Essa é a verdade. Ele havia ganado 40 lastigaços, não? Que em elástico na puntita tinha osso, não? De animais para poder agarrar e arrancar a pele, e tinha pontas de metais, não? Para golpeá-lo e também arrancar a pele. E ele, com a espalda toda arrebentada, foi tirado já com as cadenas, todavia, por las dudas, não? Para que ele não uja. E por aí passava. A rata era a amiga principal, não, de Pablo. Deveriam jogar juntos, não? Então, você imagina todo aquele tipo de enfermidade que ele poderia ter agarrado aí, não? E graças a Deus, e também Deus envia a Lucas, não, para acompanhá-lo. Lucas relata, impeça a ele relatar a partir do capítulo 16 do livro de Hebreus, que ajudou Pablo nesse viagem, não? E ele era o médico, não? Ajudava ele um pouco. Pero imagina se ele não morre decapitado, que seguramente essa foi a morte dele, já que ele era cidadão romano, e essa era a morte para os cidadãos romanos, que é uma morte dentro de tudo muito boa, não? Porque não sente dolor. Ou seja, eu nunca experimentei para saber, pero
se supõe que não sente dolor, não? Porque corta cá, justo é onde manda o cérebro, a informação ao cérebro de dolor, se cortou aí, não sentiu nada, não? Pero ele deveria sentir muito dolor em sua física, em sua vida física, no dia a dia. E ele suportava tudo isso. Pero por que estou falando de tudo isso? Porque ele diz acá, não? Por isso suportamos as tribulações, não? Aí ele habla, ele diz de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, apareceu, ou seja, ele diz, mira, se vós não quiser crer nessa historieta que estamos falando, não creia, pero creia ao menos por el testemunho de la gente que alguns já morreram, pero outros estão vivos acá com nós outros todavia, e viram a Jesus. E estes tipos dão testemunho com sua própria vida de Jesus. Para não encostar já na estufa. Já que se queima, essa outra aí se queima. Eles dão testemunho acerca de Jesus. Não está vendo? Jesus, acá estava. Jesus vindo. Eles viram. Não é que não viram. Não é que, não, Jesus Cristo vindo. Está aqui. Então, ele diz, aprendemos que suportamos essas tribulações, esses problemas. Por quê? Porque a obra já está hecha. E essa é a nossa predicação, não? Porque se não for essa predicação, que vamos a ser? Como diz ele no versículo 10, la graça. Por la graça estou acá, não? E não está sido em vano essa graça. Meu trabalho não é vano. A graça de Deus ha abundado em ele, mas já que ele havia perseguido a igreja, não? Havia hecho pessoas negarem a fé para seguirem vivos, havia tirado gente a la tortura, não? A todo tipo de mal para poder negar a fé cristiana. E ele se arrepende de tudo isso, não? E vemos que, como o mesmo Pablo declara em Romanos, de onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não? Por isso ele se considera esse mais pequeno. Ele não se considera um apóstolo grande, que para nós outros, não? Todos que estudam teologia, temos a Pablo como o mais grande de los apóstolos. Por quê? Porque ele escreveu um terço da Bíblia, do Novo Testamento, não? Se vós agarra os livros e conta, um terço de los livros é dele, ele que escreveu, não? E não somente isso, não só por la escrita, sino por la contribuição com a doutrina. Sem contar que ele aportou também para Lucas, não? Escrevia, vamos dizer aí, Los Hechos, não? Os profetas haviam profetizado acerca de isso. De isso o quê? De la morte e ressurreição del Senhor. Não é algo novo, não era algo que ia agarrar eles de surpresa. Pero lo que passa que eles, assim como eles, somos nós outros também, estamos esperando a venida del Senhor só de uma maneira bélica. Não, uma maneira que venga Jesus e que arrebente com tudo, que mate todo mundo, ruga todo e ponga seu reino na terra. Pero nos olvidamos da morte e ressurreição de Cristo todos os dias, do poder de Cristo sobre a morte. E aí o cristiano, ele tem uma fé, e pongo essa fé entre comillas, porque às vezes não é nem uma fé verdadeira, é mais um sentimento de vingança. Cristo vai venir, vai exterminar com esses pecadores, pero ele tem medo de ir para o inferno, tem medo de perder a salvação, tem medo de pecar contra Deus e que Deus vai castigar, tem medo. E Juan diz o quê? É verdadeiro amor, echa fora todo o medo, não? Eu estou falando algo acá básico, não? Ou seja, os profetas não já haviam falado da ressurreição? Por que não cremos? Por que não cremos na Bíblia?
em todo el mensaje. Por isso eu digo sempre para interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz de Cristo, pero eu não dispenso, não digo que o Antigo Testamento não sirve. Ayer, eu prediquei Antigo Testamento, prediquei Êxodo. Pero eu dije, não? Esse Salvador de ayer foi até útil, foi até servia para aquele momento, pero não era um Salvador suficiente, não? E mais já que Deus estava actuando por meio de Moisés naquele momento, pero quando ele barrava as mãos, o que passava? Perdiam. E Cristo, isso lá obra uma vez e para sempre. Está limpando o piso da igreja? Graças. Muitas graças. Quando acordamos de los pecados passados, quando nós outros acordamos de los pecados passados, nós outros nos damos conta que a graça nos alcançou. Ou vós fuste bonito toda a vida. Ai, pastor, não era bonito nem hoje, não? Nem a hora sou bonito, todavia. Temos sempre a diferença de cristiano para não cristiano, para o mundano, não? Bueno, mundano, todos somos del mundo, não? Não somos de la terra. Não há nada de Marte acá, não? Não sei, não? Segundo MIB, não? A película tem alguns disfarçados acá, não? E como é que é lá? Tem uns loucos que creem que há os reptilianos, não? É tanta coisa que, bueno, é tanta loucura, não, que vemos por aí que é terrível. Pero volvamos àquela predicação, vamos falar de coisas sérias, né, nesse lugar. Quando nós outros nos miramos adentro, pero só podemos nos mirar adentro, sabe quando? Quando nos deparamos com a cruz, quando nos deparamos com a obra de Cristo, com a obra redentora. Porque quando eu me miro lá adentro de mim, ou seja, não me miro adentro, eu me miro num espejo, que é o que Pablo habla, não? Em Corinto 13. Nós outros vemos como por espejo, todavia. Não vemos nossa imagem reflejada, não vemos Cristo. Só vemos a Cristo quando vemos a luz, quando vemos sua palavra. Por isso prediquei sobre a luz estes dias. Quando vemos sua palavra. E aí nós só podemos fazer o quê? Nos prostrar e adorar e dizer: miserável homem que sou, se propício a mi pecado, não? Que era a oração del publicano, não? Golpeava seu peito e dizia: se propício a mi pecado, miserável homem que sou, dijo Pablo, porque el bem que quero ser não lo hago. Já em Romano, não? Sino el mal que não quero ser, esse hago. Ou seja, quem pode ser salvo? Nadie. Não podemos ser salvos. Quem poderá ser salvo? Por suas obras? Nadie. Só podemos perseverar até o fim, se a graça nos ha alcançado. Se nós outros entendemos dentro de nós outros mesmos, isso acá que Pablo dijo: pero por la graça de Deus, yo lo que soy lo que soy. Ou seja, ele é a hora um apóstolo, um homem de Deus, por quê? Por causa do meio da graça de Deus. E sua graça não ha sido em vano para comigo. Por que não ha sido em vano? Porque ele não despreciou a graça de Deus, como muitos hacen, depreciam da graça de Deus, não aceitando essa maravilhosa graça e não vivendo na vida segundo o que Deus quer. E sua graça não ha sido em vano para comigo. Antes he trabalhado mais que todos eles, pero não eu, sino a graça de Deus comigo. Ou seja, a graça de Deus ha trabalhado em Pablo. Por quê? Porque ele pecou mais. Ele se deu conta de isso. E quando nos damos conta de isso, solamente quando nos damos conta de isso, é que podemos serem humildes. Humildes, diligentes e fiéis ao Senhor.
ser obedientes. ¿Cuántas personas haviam allá en el Éxodo? ¿No? La cuenta se cree que era mais de 1 millón. Bueno, estou falando los hábitos para los varones, ¿no? Entre mulheres, niños e tudo, eram mais de 5 milhões. E por que a Bíblia habla de um nome, outro nome mais, 2 nomes, 3, 4? Por que a Bíblia nombra tão poucas pessoas? Porque Josué foi fiel. Porque poucas pessoas foram fieles. Porque são poucos os que são fieles. Muitos são chamados, pero poucos elegidos. Porque poucos são fieles ao Senhor. Não? Infelizmente. Por suposto que dentre muitos que há, são muitos fieles. Não? Os números de fieles são muitos. Pero são poucos referente a todos que foram chamados. Então, vocês, tenemos que entender isso. Quando essa graça de Deus, quando esse amor de Deus entra dentro de nosso ser, por meio de quê? De la ressurreição. Cristo vencendo a morte, como Cristo dijo, Cristo dijo, não por meio de Pablo, porque a palavra de Deus é Cristo falando, já em Los Gálatas, se querem abrir, Gálatas. Está aí depois de Corinto, não? Gálatas, capítulo de número 2, versículo número 20, e assim termino a predicação já. Diz assim: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E lo que agora vivo em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el qual me amou, entregou a si mesmo por mim. Ou seja, que isso de Cristo? Que isso Deus? Que isso Jesus? Morreu, ressuscitou, se entregou por nós outros, por nossos pecados, para que hoje estivéssemos aqui, nesse lugar, para que tenhamos esse entendimento, para que sejamos mais humildes, mais diligentes com a obra de Deus, mais fieles. Nós outros não podemos ser fiéis, às vezes, com a igreja, acá digo a igreja, não no sentido de la igreja de Cristo, sino la igreja instituição, que é esse pedaço de parede acá, não? De teto, de onde estamos agora. Às vezes não podemos ser fiéis com a instituição, nesse sentido, em todo sentido, não? De presença, de contribuição, de oração, de esforço. Quanto oraram pela igreja essa semana? Estou seguro que oraram por vocês, pero oraram por el outro, por la igreja, por el pastor, não? Contribuíram hoje solamente, ou contribuíram que dia? Ou qual contribuição? Foi solamente poner ofrenda cá? Ou ofrendaram tempo, ofrendaram vida? Ou ajudaram outra pessoa na casa? Não estou dizendo dar plata para o mendigo, que às vezes o mendigo nem necessita de plata, não? Necessita de outra coisa. Pero também, eu estou falando ajudar tu vizinho ou algum familiar mesmo tuyo, ou algum amigo. Não estou falando da plata para ele, ajuda, não? Em geral. Porque às vezes ajudamos menos as pessoas dando plata, não? Às vezes a plata é mais fácil, damos para nisto, tchau, para se livrar de la pessoa, não? Ajudamos mais, às vezes, não dando plata, porque é gente que é vivo, não? Hã? Claro. Pero manda sobre, bueno, mandá-lo congregar cá comigo. Não, está de broma. Que não venga cá. E porque, mira lá o exemplo, não? Chavão leva la plata, o pastor ora por ele, ou seja, é um sistema sacerdotal. E aún assim, se for um sistema sacerdotal, seria errôneo, porque não era esse o pensamento que deveria ter o povo. Por isso que o livro de Hebreus mesmo vai dizer que todo esse sistema sacerdotal não podia fazer com que a pessoa cambiara. Não podia salvar a pessoa. Solamente Cristo. A salvação sempre foi por meio de fé. Aún no Antigo Testamento. Nunca foi por meio de la observância de la lei,
nesse sentido de que estou cumprindo toda a lei certinha. Não, sempre foi por fé. Sempre foi por fé em la promessa, não em los pactos que Deus hacía. Bueno, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E, bueno, como eu dizia, vamos contribuir mais, vamos ser fieles ao Senhor. Ser fieles ao Senhor não é solamente congregar, ser fieles em congregar, ser fieles em dar, e não digo solo de plata à igreja, também hablo disso, pero dar seu tempo, dar seus pensamentos, realmente ter uma vida entregue ao Senhor, não? É ser el bem, não solamente acá, não? Como dizia um dito já em Brasil, é ser bem sem mirar a quem. Tem acá também esse dito? Sim, não? E sim, é ser bem sem mirar a quem. Está muito bueno, porque foi o que Jesus nos ensinou, não? Quem é o próximo? E Jesus parece que estava com uma galera nesse dia e sacou já do fundo da galera, não? Que estava cerca aí de dia 4, não? Aí Jesus sacou já do fundo da galera essa história que ele contou, não? Certo homem estava caminhando e viu um homem caído. E, bueno, e passou o sacerdote, e passou não, a levita, e bueno, e não ajudou esse homem, não? E passou um samaritano. Não tem nenhum pior exemplo para dar a Jesus, não? Porque o samaritano era a gente pior para os judios. E Jesus disse que o próximo é qualquer. E termina sendo o bem, muito mais, as pessoas mundanas, as pessoas que não compartilham a mesma fé nossa, às vezes vivem em uma sociedade muito melhor, em um ambiente muito melhor, não? Eu até disse, de testemunho para vocês, não? De meus negócios que hago, às vezes, os negócios que eu hago, a maioria delas vezes que isso com cristiano, não? Sempre, o cristiano queria muita vantagem, não? E esse negócio com mundano e foram bem melhor. Pero bueno, não vou mais contar testemunhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que essa palavra não saia de nossas vidas, vamos levar uma vida mais séria delante de Deus, mais firme, sabendo que Deus já lo hizo a obra em naquela cruz, já morreu, ressuscitou, essa é a nossa base de fé e prática, então se vamos viver em acorde a isso. Padre, te agradecemos uma vez mais, Senhor, te damos glória, Senhor, por tu bendicione, por la beleza de tu santidade, porque tu morte e ressurreição naquela cruz, Senhor, nos ha hecho santos, justos e regenerados delante de ti, nos ha dado vida e nos ha dado vida em abundância. Somos gratos a ti, Senhor, por la bendição de servir-te, de adorar-te e de glorificar tu nome, e por essa bendição de estarmos reunidos uma vez mais. Senhor, bendiga a todos os irmãos que hoje puderam vir, a todas as famílias representadas nesse lugar. Bendiga a todos, Senhor. Nos ajuda a ser tua vontade cada dia mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Uma coisa que... Sim, amém. Glória a Deus. Uma coisa que me ouvidei de dizer na predicação era acerca de isso, não? Dessa dedicação, também preocupar-se, não, por trazer um ou mais para a igreja. Para que, pastor, querer a igreja llena? E sim, quero a igreja llena de pecadores arrependidos, não de llena porque querem ver espetáculo, não. Pero sim, é nossa obrigação cristiana predicar o evangelho. E como predico eu? A sem hablar, principalmente sem hablar, não? Não é necessário hablar tanto, é necessário amar a gente, invitar, que a gente seguramente vai vir e vai estar junto com nós outros, não? Vai a gostar. Bueno, todos os teres seguramente foram assim que se converteram, não? Jô foi assim, todos nós outros. Alguém nos invitou, nos trajo, nos ajudou, não? Em la caminhada, e é assim. Isso temos que ser também. Bueno, agora sim, despedimos e regressamos a nossos lugares.